boa tarde. Dia 23 de junho de 2020, nós estamos no bate-papo do FestLip On, a 12ª edição do FestLip. Hoje a gente vai conversar com Marcelo Dantas, embaixador brasileiro, escritor e também foi diretor de Relações Internacionais do Ministério da Cultura. Marcelo, boa tarde. Como é que você está aí na sua quarentena, equalizando o trabalho com a vida? Boa tarde, Tânia. Boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo o FestLip. Antes de tudo, parabéns pela 12ª edição do FestLip. Eu acompanho desde a primeira, né, em 2008. Sei de todo o seu esforço, Tânia. Você está de parabéns, viu? Você é uma guerreira da cultura e da cultura de língua portuguesa. Eu aqui, como todos os brasileiros, estou ainda numa quarentena inevitável, né, em home office. Eu atualmente sou assessor, né, diplomático do presidente da Câmara dos Deputados, mas eu tenho feito a maior parte do trabalho de casa. Às vezes vou para o trabalho na Câmara, às vezes eu tenho reuniões na própria residência do presidente Rodrigo Maia, mas, enfim, tenho aqui, como todos os brasileiros, que evitar sair de casa, ter um mínimo de interação social para ver se nós superamos essa crise muito grave no Brasil, né? O Brasil já é o segundo principal país em casos confirmados, em óbitos. Estamos com números aí muito expressivos. Tenho a impressão de que nós vamos chegar aí ao final de junho com algo entre 55 mil e 60 mil mortos no Brasil, que é uma coisa terrível, né? Uma tragédia que se abateu sobre o país. É um momento bem difícil, né, Marcelo? A gente vai superando, tentando adequar essa nova linguagem do FestLip nos canais digitais, é exatamente para ajudar a todos os povos da língua portuguesa poderem ter uma conexão, estarem unidos num momento tão difícil de superação, né, nesses países e na humanidade. E a gente vai... Felizmente, eu acho que os demais países de língua portuguesa têm conseguido evitar o pior dessa crise, né? Portugal teve um desempenho muito bom, de exemplo, apesar da né? Espanha, logo ao lado, ter tido uma crise gravíssima. O governo português foi muito eficiente nas medidas, né? Se antecipou à crise, conseguiu minorar muito com relação a outros países ali do sul da Europa, Espanha, França, Itália, né? É verdade. Desempenho bom. Na África, como a gente vinha conversando, pelo menos até o momento, não entrou de forma mais grave, não é? O coronavírus ali, os países de língua portuguesa. Acho que no Timor, pelo menos, eu não tenho notícia nenhuma, nem de que tenha chegado lá. Enfim, o ideal é que o Brasil sirva de exemplo para não cometerem certos equívocos. Eu acho que é muito importante ter uma união grande da população com o governo, tomar as medidas corretas de distanciamento social, de proteção, para as pessoas não sofrerem as consequências, né, de uma atuação desordenada diante da crise, porque as consequências são uma contaminação muito grande, uma elevação do número de mortes. Sigamos o exemplo de Portugal, que é um caso de sucesso realmente de um país que conseguiu se prevenir com muita antecedência. Eu acompanhei desde o início a situação de Portugal, então de parabéns. Marcelo, eu queria começar falando um pouco sobre a diplomacia cultural. É um assunto que você domina e pouco se ouve falar em relações internacionais no âmbito da cultura. Quando olhamos para a história, a gente entende o quanto a arte e a cultura transformam, transmutam, são essenciais nos momentos de superação da humanidade. Estamos criando uma dívida com os brasileiros. Marcelo, você se arriscaria a pincelar onde nós erramos e quais seriam as saídas? Sim, Tânia, enfim, como eu tinha te dito antes, eu vou tentar evitar politizar muito a nossa conversa, porque eu acho que o mais importante é a gente falar de cultura, mesmo de língua portuguesa, mas é importante tocar em alguns assuntos que têm uma implicação política. A diplomacia cultural sempre foi decisiva, digamos assim, para
a diplomacia brasileira como um todo, para, digamos assim, a extroversão do Brasil, a relação do Brasil com o mundo, para a construção de uma imagem positiva do Brasil. Não sei se vocês conseguem ver aqui atrás de mim, tem um pôster, né? Está aqui em cima da minha cama, no meu quarto. Esse pôster aqui é logo no início da minha carreira, eu servia na embaixada em Washington, em 1994. Aí faleceu o Tom Jobim. E eu tinha conhecido o Tom Jobim da minha época de Rio de Janeiro, né? Ele era vizinho da minha sogra, lá no Rio de Janeiro. E eu fiquei muito tocado com aquilo, era um grande fã da Bossa Nova, toda a obra do Tom Jobim. Então eu falei lá com o embaixador na época, o Paulo Tarso, falei, precisamos fazer urgente uma homenagem ao Tom Jobim, aqui nos Estados Unidos. Né? A ideia primeira era fazer um concerto no Carnegie Hall. Mas o Carnegie Hall não tinha data, acabamos fazendo lá em Nova York mesmo, no Lincoln Center. Foi um grande evento. Nós reunimos, foi a ideia que eu dei na época, era fazer uma coisa que reunisse músicos brasileiros, né, famosos, junto com os músicos americanos. O pessoal do jazz era muito ligado à obra do Jobim também. Então fizemos isso aí, esse show aí, que foi a Carmen Rittenauer, que é brasileira, que é casada com Lee Rittenauer, que é um grande guitarrista de jazz, nos ajudou a fazer esse evento, um grande evento. Foi todo mundo, menos o Chico Buarque, que fez bico na época, não queria ir para os Estados Unidos e tal. Depois se arrependeu, mas estava todo mundo lá, o João Gilberto, Astrude, Gal, Milton, Caetano, todos os grandes artistas ligados à família Caymmi, etc. Um grande show junto com Herbie Hancock, o Lee Tenauer, enfim, vários outros músicos de jazz famosos. Foi um grande show. Pena que não pôde ser filmado, teve um problema de direitos. Né? Mas foi uma grande iniciativa de diplomacia cultural. Assim, como em 64, o Itamaraty ajudou também a fazer o lançamento da Bossa Nova nos Estados Unidos, com aquele concerto no Carnegie Hall, que foi organizado pelo governo brasileiro, na verdade. Então você vê que essas iniciativas sempre deram apoio aos artistas brasileiros, né, no seu contato com o exterior. Depois que eles têm esse primeiro apoio, muitas vezes eles desenvolvem carreiras autônomas, criam seus próprios vínculos, né? Mas é preciso o governo apoiar no início, sim, principalmente quando ou os estrangeiros ainda não conhecem bem a produção brasileira, ou quando os artistas brasileiros ainda estão numa fase inicial de sua carreira. Outra iniciativa dessa mesma época foi logo depois do show do Jobim, esse grande show do Jobim, foi uma coisa chamada Art from Brazil in New York. Nós organizamos ali da Embaixada, eu ajudei a organizar também junto com um colega meu, que é um grande diplomata da área cultural, o Fausto Godoy, e nós fizemos esse Art from Brazil in New York, que eram 25 galerias de arte e museus em Nova York, exibindo durante um mês arte brasileira. E aí foi que surgiu alguns artistas que estavam nessa iniciativa, eram artistas já consagrados, né? Ou gente até que já tinha falecido, como Hélio Sica, Elijah Clark, outros, Mira Schendel, né? Outros eram artistas já mais consagrados, vivos, né? Walter Caldas, Cid Meirelles. Então. Outros estavam começando, não tinham carreira nenhuma internacional. O caso do Ernesto Neto, que é um garoto. E Jacques Lerner, gente assim, quer dizer, e Adriana Varejão, esse pessoal, quer dizer, foi lançado por esse evento. Ninguém conhecia o pessoal em Nova York, não. Eles não tinham uma carreira. E foi desse mix, né, de artistas já consagrados, com outros artistas já com uma carreira estabelecida, e de artistas novos que teve uma grande onda de arte, artes plásticas, né, brasileiras no exterior. É importante para a Nasceu também dessa promoção. iniciativa.
É importante para a Sem, promoção sem do o apoio artista, mas também tem um valor muito grande nos outros países eles conhecerem melhor a cultura brasileira, né, Marcelo? Desmistifica, aproxima as Não, nações, os claro, países, a gente a aprende a gente sempre conhecer, né? fez. Você se lembra quando eu trabalhava no MINC, né, aquele período, eu sempre trabalhei muito com a área cultural, como eu te falei, quando eu estava em Washington, trabalhei muito com isso. Depois, de volta a Brasília, acabei trabalhando novamente lá dentro do Departamento Cultural do Itamaraty, depois na CPLP, em Lisboa. Depois é que eu voltei, acabei indo para o MINC, não é? Trabalhei muito com o ministro Gilberto Gil, na época em que eu estava no Itamaraty, na área cultural que cuidava dos assuntos com o MINC, e depois trabalhei diretamente aí com o Juca Ferreira, com a Ana de Holanda, e fizemos muita coisa. Eu quero falar um pouquinho agora da tua trajetória como escritor. Né? Você escreveu um romance, Pode Crer, que depois virou roteiro de cinema. E o roteiro, o Pode Crer, ele fala de uma juventude de espírito livre, do início de uma pós-ditadura, de um momento de reconstrução. A arte, naquele momento, não tinha rótulos e nascia a cultura pop no Brasil. Seu romance, segundo a crítica, foi considerado um retrato atemporal dos primeiros amores, das fortes amizades que se desenvolvem nesse período da vida. Qual o paralelo que você traçaria, Marcelo, entre a juventude dos anos 80 com a juventude de hoje? Levando em conta lá atrás que a juventude não permeava o mundo virtual. A época em que se passa o romance não tinha celular, não é? Não Pois é. tinha. O Pode Crer, o livro, o romance, ele percorre mais ou menos de 1974 até 1983. Isso é o que seria, digamos assim, a transição do grupo lá de amigos da infância, adolescência e início da juventude. E aí pega também todo esse período de transformação do Brasil, porque em 74 era o auge da ditadura, e já 81, 82, aí você já tem a abertura, né, grande, o pessoal já voltou do exílio, teve a anistia, já havia toda a luta por eleições diretas. Em 82 você já tem eleições para governador, que são um momento decisivo ali, uma eleição do Tancredo em Minas, do Brizola no Rio, do Franco Montoro em São Paulo. Isso já dá a abertura mesmo do país, né? Consagra a vitória da democracia. O resto é questão de tempo. Você ainda tem uma luta pela questão de diretas para presidente, que não dá certo em 84, e a gente é obrigado a passar pelo colégio eleitoral, né? Teve aquela vitória da chapa do Tancredo com o Sarney, mas efetivamente nós conseguimos, né, passar por cima do que eram os obstáculos criados pelo regime militar para a volta da democracia. Essa juventude da minha época foi muito marcada por isso, mas ao mesmo tempo não era a mesma coisa que a juventude, digamos, dos anos, final dos anos 60, 68, 69, aquele pessoal que primeiro passa por uma grande euforia, depois por uma grande desilusão, que muitos caem na luta armada, na clandestinidade, outros vão para o que a gente chama no Brasil o período do desbunde, né? Foi 70, 71, 72. Né? O pessoal que não foi para a luta armada, mas também se desligou da realidade. É diferente nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, eu acho que tinha a vontade de deixar para trás o autoritarismo, construir a democracia, transformar o país, mas ao mesmo tempo ter uma vida mais livre, não era só uma Sede de questão liberdade, política, né? uma questão social, assim, mais propriamente dita, né? Individual, social, de ter uma sociedade mais livre, uma sociedade mais aberta, padrões de vida mais livres.
Isso houve. Agora, também, nos anos 80, o Brasil sofreu uma crise econômica duríssima, com a Muito crise da pesado. dívida externa. Isso gerou uma depressão econômica no Brasil muito grande. Isso afetou toda a minha geração, em termos de conseguir empregos. Isso tem um paralelo com hoje em dia, né? O que vai acontecer com os jovens hoje em dia. Muito Sim. difícil, a gente saía da universidade, estava ali na universidade, já não via perspectiva de emprego. Saía da universidade e não tinha emprego nenhum. Não tinha emprego, simplesmente não tinha emprego. O Rio entrou em colapso naquela época, como tem agora, é muito semelhante. Então, havia essa desesperança de alguns. Enfim, por um lado, a gente via conquistando a liberdade, caminhando para a construção da democracia, por outro lado, uma crise econômica muito aguda, que, enfim, deixava as pessoas um pouco inseguras. Um paralelo de hoje, eu acho que, quer dizer, toda a base tecnológica, a realidade que as pessoas vivem mudou, não é? A gente não tinha essa questão do tudo online, tudo disponível o tempo todo no celular, no computador. Tinha uma interação mais direta, mas também tinha mais dificuldades de criar as conexões, né? Hoje em dia, a tecnologia ajuda por um lado, cria desafios por outro. Esses desafios podem levar ou a oportunidades ou a problemas muito sérios. Hoje em dia, eu acho que você tem desafios grandes. Um isolamento das pessoas, as pessoas estarem muito fechadas no seu próprio mundinho, se falando apenas com os outros pelo celular. Né? Isso eu acho que é muito duro do ponto de vista psicológico. O ser humano precisa da interação direta. Segundo, esse universo assustador, né, de fake news, de ódio, né, nas redes sociais. Né? Há, digamos assim, uma construção do caos. É dirigida, direcionada, você tem pessoas que estão se especializando nisso, né, em difundir o ódio, mentiras, difamação, destruição de reputações. Eu acho que isso afetou diretamente a área cultural, porque essa turma não é da extrema-direita, dos fake news, eles miram especificamente a cultura. Né? Eles têm uma vontade de destruir, tanto cultura quanto educação. Então, também em relações exteriores isso acontece também. É muito triste que isso aconteça, mas o que eles fazem não constrói nada, não gera nada, só destrói. Ele difama para destruir. A tese deles é que eles precisam destruir para depois construir algo novo. Só que eles não têm nada de novo para colocar no lugar. Eu acho que é um desafio para a gente aprender a lidar com isso, aprender a rebater sem entrar na dinâmica do ódio. Porque, na verdade, esses construtores do caos, essa digamos, rede do ódio, ela se alimenta de ódio, ela se alimenta do conflito. E eles são melhores no conflito do que a gente. Se a gente cair No no bate jogo. e responde, né? Isso é o jogo deles. Isso é É. o jogo deles. Eu acho que houve ali entre 2006, 2016, perdão. Começou em 2013, né? Mas em 2016 a 2018 houve uma radicalização muito grande. Eu acho que a cultura se expôs à toa. Ela deixou de lado que é a principal preocupação dela, que é produzir cultura mesmo. E cultura é questionamento, mas é um questionamento, em primeiro lugar, existencial. Né? É do Pegando próprio aí indivíduo. a questão da cultura, que tem a ver com o que você está falando, eu queria que você falasse um pouquinho da sua gestão na diretoria de Relações Internacionais do MINC, no período que você trabalhou, que começou em 2008. O que você gostaria de ressaltar como grande diferencial visionário na diplomacia cultural naquela época, Marcelo, naquele momento? Que momento era aquele, né, no Brasil, onde ali se começava a falar de indústria criativa, enfim, de todo um universo novo na área cultural que se entendia e se trazia ao público conhecimento da economia da cultura, né? E desse momento das políticas culturais naquele ano. O que você gostaria de ressaltar daquele período que foi importante? Bom, eu primeiro queria ressaltar o papel absolutamente fundamental do ministro Gilberto Gil.
Se houve uma coisa boa no governo Lula, foi essa, digamos, aliança dele com o Gilberto Gil. O Gilberto Gil nem era do PT, né? O Gilberto Gil era uma figura do PV, um homem, um grande artista, um homem independente. Mas o Gil trouxe com a equipe dele, isso era muito a cabeça dele mesmo, né? Toda essa questão da diversidade cultural, da construção de todo um arcabouço de apoio à cultura. O Brasil já tinha a Lei Rouanet, né, que veio da época do ministro Rouanet, que também é um grande homem de cultura, tem que ser ressaltado isso, né? Um grande filósofo, um grande pensador. Mas eu acho que o Gil trouxe mais esse lado pragmático, de como se apoiar a cultura, e ele estava muito sintonizado com o que ocorria no mundo. Você estava discutindo naquele momento, 2004, 2005, na Unesco, a Convenção da Diversidade Cultural. Foi quando eu conheci o Gil, que eu cuidava no Itamaraty da área que negociava essa convenção na Unesco, né? E eu comecei a travar contatos ali com o pessoal do Gil, o próprio Gil, com quem eu estive em diversas reuniões da Unesco, né? Ele pessoalmente se interessava pelo assunto, ia lá. Também o Sérgio Manberti, o Juca Ferreira, todos estavam ali. Né? Tinha também o Paulo, enfim, tinha outros que estavam muito sintonizados com essa nova dinâmica no mundo, né? Era de apoio Eu às indústrias percebia que o culturais, à Ministério economia criativa, né? o E o Ministério Ministério era entrou muito. de Todo cabeça mundo nisso. caminhava muito junto, né, Marcelo? Todas as áreas ali. Era um trabalho coletivo muito bacana da diversidade cultural, da Palmares, da DRI, tudo funcionava coletivamente, né? Pensava-se junto. Tinha uma equipe muito boa. Também eu não vou romantizar, não, porque tinha muita briga, né? Acho que se as pessoas não fizerem a autocrítica, não fizerem autocrítica, é ruim, porque eles não vão entender o que está acontecendo hoje. Porque você não vai entender o que está acontecendo hoje se você não souber das fragilidades que vieram lá de trás. Tinha muita briga, muito ciúme, muita disputa de grupos políticos, o PCdoB que brigava com o PV, que brigava com o PT, e o PT tinha 3 linhas diferentes, e um não gostava do outro. Isso não era bom. O que era bom do Gil é que como ele estava muito acima disso tudo, Sim. ele conseguia, Transmutava, né? ordem ao grupo, não é? É isso aí. Já na época do Juca, eu trabalhei muito com o Juca, eu adoro o Juca, mas havia mais conflito, né? Havia mais conflito. E esse conflito não era positivo. Assim como na época da Ana, também houve conflito. Eu gosto muito da Ana. A Ana até fez uma boa gestão, é muito injustiçada. Ela fez grandes coisas. Nós fizemos o Europalha Brasil, que foi um mega festival na Europa de artes cênicas, artes visuais, música brasileira na Europa. Foi um negócio mega mesmo, muito bacana, muito importante. Na época do Gil, depois do Juca, eu comecei trabalhando com eles desde o Itamaraty, né? Eu dava apoio para eles no Itamaraty. Trabalhei muito com eles. Depois eu fui ser assessor direto do Juca lá na DRI, no Ministério da Cultura. Aí fizemos muita coisa também. Muita coisa com a Palmares, na área de língua portuguesa. E conheci o Zulu, e com o Zulu nós fizemos muita coisa juntos. Era um Fizemos momento fértil, né, contra o Marcelo? Afro-Latino, fizemos também apoio a vocês do Festlip, fizemos aqueles coisas de encontro de língua portuguesa, cultural, que a gente fez também no final Encontros de culturais da 2010. língua portuguesa. Fizemos também o FESMAN lá no Senegal, não é? O terceiro FESMAN. Enfim, o Zulu era uma máquina de trabalho. É, A situação hoje da, da, da da São Palmares. Palmares é triste, né? A figura que está lá não representa o que é a cultura brasileira, muito menos a Palmares, né? Digamos assim, é um
esperamos que seja um hiato tudo isso, que possa ser esquecido no futuro. Não vale nem a pena comentar, porque essas pessoas não são. Eles não pensam nem como brasileiros, nem como pessoas da área da cultura. Eles estão ligados a uma ideologia que é uma ideologia destrutiva mesmo. Eu não tenho que acrescentar tudo que já foi dito sobre esse grupo. Falando um pouco do Festlip, ele começou em 2008, exatamente nesse período, né? Num cenário em que a internacionalização da nossa arte tinha um efeito positivo, o que você acabou de falar e contar e dar exemplos aí de vários eventos. Isso comungava tranquilamente com a diplomacia do país e valorizando a história do Brasil. A língua portuguesa, com certeza, é a coluna vertebral dessas frentes. Nascia ali o Festlip, um mergulho em nossas raízes e um rompimento de fronteiras com países que falavam a nossa língua. O que uma plataforma com esse festival pode transformar? Eu digo no aspecto cultural, econômico e também no aspecto político. Bom, eu como já disse para você, eu trabalhei na CPLP, então eu tive esse meu período de pensar de forma, um modo estratégico a CPLP ali, com o embaixador Médici, um grande secretário executivo da CPLP. Infelizmente, ele faleceu no meio do... mais para o final do mandato, mas ele faleceu, teve um problema de saúde lá na Itália, faleceu, então não pôde completar, digamos assim, o trabalho dele. Já foi mas foi um período de reflexão estratégica, onde nós teríamos que levar a comunidade. E eu acho que há uma consciência muito grande que a comunidade tem uma dimensão de concertação político-diplomática, que funciona muito bem, até para a manutenção da democracia nos países do CPLP, acho que isso é muito importante. Tem uma área de cooperação técnica muito relevante, né? Muito importante na área de saúde, na área de educação, cooperação técnica em geral. Acho que isso é muito bom. Agora, tem toda a área cultural propriamente dita, e o que traz as pessoas juntas é a cultura, a língua, mas a língua viva, né? Não é uma língua morta, é uma língua que está sendo construída conjuntamente por pessoas vivas, com toda a sua diversidade. A língua é a mesma, ela é expressa de formas diversas em cada um dos países, e mesmo dentro do país, em cada uma das regiões, né? Talvez ali no Rio de Janeiro a língua que se fala na Zona Sul é um pouco diferente da língua que se fala no interior do Rio, ou que se fala na Baixada Fluminense, né? Para não falar de São Paulo. As pessoas Até falam muito da esses diferença encontros, entre... Marcelo, quando tem todos os países de língua portuguesa presentes, ali nasce uma nova língua também, né? Que é a fusão de todos ali. Se desenvolve Mas olha, códigos, eu sei, eu sou entusiasta, como você sabe, né? Eu escrevi tese sobre a promoção da língua portuguesa, foi a minha tese, digamos, curso de altos estudos no Itamaraty, foi toda voltada para a questão da língua portuguesa. Eu ressaltava muito a questão, a importância das atividades culturais, né? Que era o que a gente tentava fazer lá no MINC. Mas eu acho que você tem que trazer as aproximares. E digamos, uma base, substrato aí, de valores que não tem que ser sofismado, sabe? Nós temos uma mesma herança cultural, com diferenças, mas temos, é muito forte, muito mais forte do que as pessoas gostam de reconhecer. Eu, por exemplo, em 2004, quando eu estava na CPLP, eu fui participar de uma missão de observação eleitoral nas eleições presidenciais em Moçambique. Era uma missão da CPLP, então ela tinha integrantes nessa missão de todos os países da CPLP. Nós não nos conhecíamos, nos juntamos ali só para fazer essa questão de observação eleitoral. O que me surpreendeu ali é como nós éramos parecidos, todos. Do jeito de ser, do jeito de falar, do jeito de comer, no jeito de se comportar, de pensar o que é amizade, o que é família, o que é o amor, o que é a vida, para onde nós queremos ir. é isso mesmo. Muito parecido, muito mais parecido que eu jamais me senti quando eu me juntava com os grupos latino-americanos, que, por exemplo, quando eu morava em Washington, eu vivia lá no meio dos latinos, mas
tem uma diferença lá entre os brasileiros e os demais latinos. Quando a gente está no meio da CPLP, a gente se surpreende com a proximidade. Essa proximidade vem de uma história comum, de 400 anos, não é à toa. É uma coisa muito forte, né, Marcelo? É uma história que tem muito sofrimento, tem muita exploração, eu não vou negar nada disso, mas a história está lá. E isso se expressa também na culinária, se expressa na cultura, se expressa no arcabouço jurídico dos países, se expressa como a política se organiza, como as pessoas se relacionam. Isso é muito mais forte do que, digamos assim, uma interpretação marxista, mais simplista pode dizer, né? Aí eu acho que nós estamos muito mais num universo, as pessoas podem não concordar, mas muito mais freiriano, entendeu? Que propriamente marxista. Eu não sou 100% freiriano, não. Só acho que o Roberto Freire, ele, quando entra na vida privada, ele abre uma porta para a compreensão do que nós somos muito, muito grande, tá? Eu não romantizo essas relações, porque acho que tem muito sofrimento por debaixo disso. Inclusive, muitos dos nossos problemas hoje derivam do sofrimento, né? Da desigualdade. Até o coronavírus no Brasil, né? Está atingindo tão fortemente o Brasil porque é um país cheio de desigualdade, né? Onde mais atinge as pessoas que vivem em comunidade, favelas, e trabalhadores informais, não é? Pessoal de baixa renda. Então, a desigualdade se reflete na própria doença. Agora, nós temos um lado muito bonito, muito positivo também. Isso não pode ser negado, não pode ser ocultado. E na cultura isso se expressa. A cultura é um veículo para levar adiante a construção realmente de um mundo melhor, sem romantismo, mas porque ela mexe com o que há de mais profundo em nós, mais humano mesmo. Então, o que há de mais bonito no ser humano, ele emerge na produção cultural. E os grandes questionamentos também vêm da cultura, né? Não vem da política, não. A política, ela se alimenta da cultura. Por isso que eu acho ruim quando a cultura se alimenta da política. Quando a cultura desce ao nível da política, ela se empobrece. Se ela faz isso demais, porque ela acaba sendo instrumentalizada e empobrecida pela política. Eu acho que é o contrário. É a cultura quem tem que enriquecer a política. A política hoje está muito pobre, né? Até no vocabulário. As pessoas trocam insultos, se agridem, elas não estão interagindo, né? E você tem um grupo de extrema-direita que é pseudo-cultural, né? Eles gostam de adotar um discurso cultural, mas é um discurso cultural para ignorante, né? Porque quem conhece minimamente sabe que eles estão falando um monte de besteira e que estão falseando todos esses dados, né? Vem lá o fulano de tal, desse grupo aí, fica citando São Tomás de Aquino sem nunca ter lido, né? Não sabe o que é. Quem leu sabe que ele está falando uma besteira. Ou ficam falando sobre guerra cultural, isso e aquilo, e é tudo um monte de mistificação, um monte de mentira. Você lê no guru deles, que é o Olavo de Carvalho, você lê o que ele fala sobre cultura afro-brasileira, é uma vergonha. Chega a ser criminoso o que ele diz, as mentiras que ele fala, as agressões que ele faz, a apologia que ele faz quase que de uma supremacia branca, né, que nunca existiu. Não é isso Sim. que se trata. Mas é um falso discurso cultural. O problema é que falta, às vezes, eu acho que do outro lado, um discurso cultural mais bem fundamentado. Você fica só também trocando insulto, não resolve. Não leva acho que gosto muito do Fast Lip, gosto muito do trabalho que você faz, né? Você sabe disso, né? Eu acho que você constrói. Você é uma lutadora, você sabe como foi difícil a cada edição, né? Você está chegando na 12ª, que é um número simbólico, né? Do 12, número cósmico, né? Espiritual, de verdade, né? Falando da 12ª edição, que você vai entrar nisso, eu queria que você já falasse um pouco do festival e da 12ª edição, falando um pouco dessa questão que nós, nesse momento, estamos transmitindo ao vivo toda a programação
para 4 continentes e temos participação de artistas espalhados por todos esses países. Eles vão estar, Marcelo, diretamente de suas casas, sem precisar sair de seus países, em atividades que vão ser transformadas em conteúdos. E esses conteúdos vão ficar disponíveis na internet no momento contínuo, onde milhões de pessoas vão ter acesso a isso. Esse alcance é inimaginável. Com um olhar diplomático, como é que você vislumbra essas mudanças tão repentinas, que a gente não sabe se elas vão durar ou não, mas essas mudanças repentinas que tangem a cultura? Como vai ser daqui para frente a nova política internacional para essa nova cultura que também transmuta, né, a questão da mobilidade através da internet? Bom, primeiro eu espero que, digamos, esse hiato que nós estamos vivendo passe, né? Que nós voltemos a discutir a sério política cultural, discutir a sério como se fazer cultura. Eu acho que a gente vencesse esse período da cultura ser usada como, digamos, bucha de canhão para uma guerra política. Que isso começa antes do atual governo no Brasil, né? Vamos ser sérios, isso se agrava muito em 2015, 16 e vem, e aí agora a cultura toma um golpe duríssimo, né? Que dificulta muito, porque é só uma política de destruição, que não tem Mas que é uma dialogar. ferramenta que a gente tem nesse momento para Eu escapar, espero né, que a gente Marcelo? recupere, eu espero que a gente recupere a capacidade de fazer política cultural. Houve na Câmara dos Deputados agora uma iniciativa decisiva, que foi a Lei Aldir Blanc, né? Que é para apoiar os artistas no meio dessa crise enorme. Acho que isso foi importante, tem que aplaudir as pessoas que tomaram iniciativa. Com certeza. Né? Deputado Jandira, que teve um pouco à frente isso aí também, mas todos se uniram, todo o próprio presidente Rodrigo Maia deu muito apoio a isso. Então foi importante mesmo, né? Eu acho que esse tipo de medida é salutar. Agora, eu acho que nessa crise toda está dinamizando essa transição para o digital, né? As pessoas se falarem à distância. Eu acho que isso tem um lado positivo de ajudar, por exemplo, numa comunidade que é geograficamente dispersa como a nossa, ajuda. O pessoal que está lá no Timor sempre sofreu dessa distância porque, nossa, só quanto custa uma passagem aérea para ir até lá? Quando a gente fez, você lembra que eu estava no MIN, que a gente fez aquela oficina itinerante de teatro, né? Foi um negócio bacana para burro. Você foi lá com seu grupo, visitou Todos os uma países. série de países de língua portuguesa. Teve um outro grupo também que fez a mesma coisa na América Latina, né? Isso leva a cultura, gera uma interação muito grande, mas São é muito experiências custoso. imensuráveis, né, Marcelo? Esse É contato. muito custoso, tem pequeno alcance. No digital, você consegue baixar custos e aumentar o alcance. Então, isso é uma vantagem. Você perde um pouco a interação mais pessoal, que, por exemplo, se eu realizava aí o Fast Geek no Rio, tinha um monte de jovens, de amigos, ficavam quase no Rio, interagindo, se conhecendo, criava vínculos para o resto da vida. Né? Era um negócio muito bacana. Então, eu acho que a gente pode, no futuro, retomar da promoção cultural utilizando bem mais o digital. Perfeito. E todas as plataformas que estão sendo agora construídas e dinamizadas, mas sem esquecer o lado da interação pessoal. Acho que vai ter que manter. O próprio Festlip, sem essa experiência de eu ter ido a esses países pessoalmente e ter essa troca com os artistas nesses países, fez com que a plataforma fosse uma plataforma muito mais bem compreendida, porque a gente conhece na essência a cultura, a sociedade desses países. E isso facilita muito na construção da arte depois. Né? Isso reflete de uma forma muito clara nas iniciativas do festival hoje. Pois é, não, eu sei. Por isso que eu acho, tem que ter isso sim, sabe? As pessoas precisam se conhecer. Agora, também tem que multiplicar, eu acho que principalmente na área de língua portuguesa,
nesse movimento multidirecional de troca de conteúdos virtuais, sabe? Uma coisa que eu me batia muito, que eu não conseguia na época, era que o Brasil compartilhasse mais com os países do português a produção cultural educacional feita para ser disponibilizada online, né? Isso tinha muitos impedimentos legais, tal. Eu espero que isso possa ser rompido. Dá um Por exemplo, empurrão nisso, né, Marcelo? na área de educação você tem muita coisa boa que o Brasil pode compartilhar com outros países e Com ajudar muito a certeza. elevar o patamar de educação desses países. Não com esse ministro da educação que está aí, que é um ministro da falta de educação, mas se você tiver amanhã em outro momento, a gente pode retomar isso. Agora, na área da cultura, eu gosto do, como eu falei, multidirecional, porque não é só uma coisa do Brasil, pela TV Globo, pela TV Record, indo para os países de língua portuguesa, até porque muitas vezes a produção não é a melhor, né? Não é de tão boa qualidade que vai. O que eu acho que é importante é ir coisas boas do Brasil, de produção cultural, para os outros países, e dos outros países chegar no Brasil Sim. e entre eles se falarem, todo mundo ouvir todo mundo. E essa questão digital, Marcelo, está dando a oportunidade desses artistas criarem juntos, porque tem artista na Guiné Equatorial criando, fazendo arte com artista no Brasil, em Portugal e na Guiné-Bissau. Isso é de uma riqueza também, por um outro lado, muito grande, porque mesmo de seus países, eles estão conseguindo ter uma troca, né? Fazer uma produção numa cooperativa mesmo, de todos os artistas desses países. A gente vai ter o Som da Língua, que vai ser um show onde... Para música, né? Isso. Para música, mesmo até para artes visuais, não só artes cênicas, não. Acho que toda vez que você tem uma elevação do patamar, digamos assim, tecnológico, você tem uma mudança de paradigma, né? Esse novo paradigma gera um estresse nas formas tradicionais de produção cultural, mas ele faz uma depuração, mas ele cria novas oportunidades. Então, você sai o teatro muito forte, a música muito forte, os grupos itinerantes que passavam, os circos, os trupes de artistas que viajavam. Você tinha essa cultura antigamente, de repente você vem com uma coisa que é chamada cinema, assusta todo mundo. Sim. Mas o cinema não mata o teatro, não mata essas coisas, ele modifica e incorpora. Depois vem a televisão muda o que é o cinema também, mas também não mata de todo o cinema, transforma. Aí vem o digital, ele não muda o cinema, ou seja, ele não acaba com o artista, mas cria oportunidades, cria também alguns monstrengos aí, que alguns sobrevivem, outros não, né? Agora, tudo feito online também. Quer dizer, eu acho que é uma junção. O Fast Lip tem uma experiência bem sucedida. Há 2 anos atrás, nós convidamos o diretor brasileiro Paulo de Moraes, que é diretor de uma grande companhia no Rio de Janeiro, e ele aceitou o desafio de ensaiar um musical de Guimarães Rosa, a Terceira Margem do Rio, ele transformou num musical e ensaiou um ator em cada país de língua portuguesa, participaram os 9 países desse processo, e eles ensaiaram por Skype com o diretor e com um músico, que ensaiou durante 30 dias via Skype esses atores. E depois, todos os 9 atores vieram para o Brasil, para o Fast Lip, e ensaiaram 5 dias presencialmente. Marcelo, o resultado desse musical é excepcional, porque é o que você acabou de falar, quando une, né, esses povos, é uma coisa que acontece que não dá para explicar, é uma identificação, é uma aproximação muito rápida que acontece. E em 5 dias, esses atores se prepararam aqui no Brasil e fizeram um musical, uma linda apresentação no Fast Lip, da Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa, que foi uma das experiências mais lindas do festival. É só para dar como exemplo quanto o digital pode facilitar, né, a internet pode facilitar e melhorar e dar oportunidade da gente fazer eventos presenciais de forma mais efetiva.
Eu acho que sim, eu acho que ela baixa custos por uma série de atividades preparatórias para interação. Ela permite culminar, como você falou, você baixa custos imensamente, multiplica a capacidade de alcance, depois você faz digamos, um evento centro, um evento chave que presencial e depois reproduz, rebate esse evento Exato. online novamente. Então, Imagina se esses atores tivessem que ficar um mês cria no um Brasil, não tinha novo, como, né? pois é, cria um novo processo produtivo. Cria um novo Isso. processo produtivo. Eu acho que isso vai ser muito legal. O que vai ser importante do ponto de vista do governo, não só é você voltar a ter pessoas que pensam cultura, que gostam de cultura, né? Gostam de produção cultural. Isso é muito importante, né? Não é o sujeito que está lá. O sujeito que está lá, se ele odeia o assunto do qual ele cuida, ele quer só destruir aquilo, não adianta. Mas alguém que realmente tenha paixão por aquilo. E você tem as regras adequadas. Eu acho que houve também muitos erros aí, eu acho, que na construção de toda essa parte aí também de fiscalização, tudo que tem muita bobagem que se fez, muito excesso, sabe? Muito excesso, muita burocracia criada. Também teve aquele negócio de você começar a acusar todo mundo de tudo, sem fundamentos. Isso atrapalhou Isso é muito. Eu muito acho que tem que ter perigoso. uma coisa, obviamente, correta, tem que ter mecanismos de controle, tem que ter legislação apropriada, mas também tem que ter bom senso. Né? Acho que o Brasil perdeu um pouco de bom senso lá atrás, se enredou nessa própria atividade de criminalização. Isso começou, não vou nem dizer que começou com a extrema-direita, não, isso começou antes. Viu? Isso antes e a extrema-direita se apropriou disso para atacar. Tem que ter uma certa revisão disso e utilizar as novas tecnologias para fazer de novo, né? Dinamizar a cultura. A cultura vai sobreviver, a cultura sobrevive a tudo, Sempre. sobreviveu às piores coisas na humanidade, ela vai continuar existindo, enquanto tiver ser humano vai existir. Nós estamos aqui ainda, apesar de tudo, falando português, você está fazendo fast livre, isso tudo vai voltar. Eu espero que volte amadurecido, porque também esses períodos de sofrimento, de provação, de dificuldades, eles ajudam a depurar, né? A cultura, ela se beneficia das crises, né? É, Porque ela sabe dar a reflete volta por cima sempre, né? ela, Sabe ela recriar. reflete sobre as crises. A melhor forma de você entender a Segunda Guerra Mundial não é fazer uma pesquisa nos jornais, não. Talvez, lógica da imprensa, mas vale ler os bons livros que depois foram escritos, os bons filmes que foram Ver as feitos, as grandes boas. criações do período, né? Até hoje, isso rende até hoje reflexões sobre o que é o ser humano. Eu recentemente vi um filme que eu recomendo a todos, que é o Jojo Rabbit. Eu não sei se vocês viram, é engraçadíssimo. Eu vi o Jojo Rabbit e lembrei muito do Brasil de hoje. Falei, igualzinho. Então, pô, estão refletindo sobre a Segunda Guerra Mundial, não é? É isso aí. E é um filme que tem um lado de humor, mas também tem um lado familiar, um lado de proximidade entre as pessoas. É universal. Só a cultura é capaz de fazer isso, sabe? Eu acho que os jovens de hoje vão ter todas as condições de também superar esse momento de dificuldade. Vai ser muito difícil para eles. É uma crise econômica muito dura. Estão enfrentando agora um momento muito difícil, muito sem aulas, né? Sim. Seja na universidade, seja no ensino médio. Alguns estão tendo aulas online, outros nem isso. Aí, digamos, as distâncias sociais influem um pouco também. Acho que a gente vai ter que cuidar muito, acho, nesse momento pós-crise, da universalização do acesso digital, né? Eu acho que isso é importante. Quer dizer, já agora pensando, o Brasil vai ter 5G, mas tem que pensar, eu quero ver a universalização do acesso, né? Acesso à internet de qualidade, mínimo de equipamento para o sujeito poder criar. Isso todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Eu estava lá no link, tinha uns prêmios, às vezes, que o pessoal da Secretaria
Diversidade Cultural fazia, ou da Secretaria de Políticas Culturais e tal. Tinha sempre uns editais, umas premiações, umas coisas assim. Às vezes pegava até grupos indígenas. Pô, o pessoal do grupo indígena quer ganhar dinheiro e comprar equipamento para gravar estúdio de música, para poder filmar as coisas. Não quer ficar no tacape ali, não é assim não, pô. O cara quer acesso à tecnologia para poder, Claro, veja bem, para poder produzir a cultura tradicional dele, para poder lógico. preservar, para poder passar adiante, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso também, tem que dar condições a quem produz cultura de ter acesso também a essas novas tecnologias para poder se valer delas. Não precisa ser nada de excessivo, nada de muito caro. Não. O básico, né? O Também que, lá no MIT, na época do Gil, foi criada aquela questão dos pontos de cultura. sim, Foi muito importante no início. Depois eu foi. acho que houve distorções. Eu acho que houve distorções e politização. E acho que conspiraram contra a manutenção do modelo. Mas a ideia inicial do Gil, que era, digamos assim, pulverizar, né, a distribuição de verbas e capilarizar a cultura, chegar em vários É lugares. Eu muito acho que, bacana. né, não era para instrumentalizar, não. O Houve algum. problema é que as iniciativas começam bem, elas têm fundamento e depois se perde na questão política, né, Marcelo? Isso é o caminho Acho que que. é como eu te falo, tem que fazer autocrítica. Porque se não fizer autocrítica, pô, não vamos chegar a lugar nenhum. Porque É, tem a ver ali, pô, um monte de pequenos erros. O somatório dos erros não é bom. Eu gosto muito do Ju. O Juca sabe disso. Acho que foi um grande ministro da Cultura, Juca Ferreira. E ainda é um grande secretário de Cultura, está lá em Belo Horizonte, né, fazendo um excelente trabalho. Curto muito o Juca, mas eu não concordo com a forma como ele lidou com a revisão da Lei Rouanet. Errou em várias coisas que ele enfatizou, falou. Também não achei nada positivo aquela briga toda do grupo do Juca com o grupo da Ana de Holanda. Foi muito ruim, muito negativo. Tudo. De ambas as partes foram feitos erros. o diálogo é sempre essencial, Eu né? conheço os dois profundamente. A Ana de Holanda é uma excelente pessoa. Sou amigo da Ana até hoje. Sei da seriedade dela. Acho que tinha gente complicada lá na equipe dela, assim, tinha sim. Assim como também tinha na do Juca. É, sempre E como tem, tinha não na tem do Juca, jeito, assim faz como tem parte. sempre. E agora as pessoas têm que evitar brigar com quem é próximo por disputas pequenas e se concentrar no que é essencial, que é a defesa da nossa cultura. Tá? Senão depois acontece o que aconteceu agora. Pois é. Fica O brigando, foco é se a cultura, tem que ser a cultura. aí veio o governo Temer, aí todo mundo atacava o governo Temer, agora deve estar com saudade do governo Temer. Estava ali o Marcelo Canelo na cultura, todo mundo atacando. Hoje em dia ele está do lado da gente, defendendo aí a cultura, é um bom deputado. É Eu, verdade. Tem que faz um bom pensar, a trabalho. cultura tem que vir na frente, né? Não tinha por que ficar tanto atacando aquilo, não, sabe? Aí, você diz que o Temer é fascista, que o Calheiro é fascista, pô, depois quando aparece um fascista de verdade na sua frente, você vai chamar de quê? Que tem fascista, existe fascista É. de verdade, né? O fascista de verdade é um sujeito perigoso pra caramba. Agora, Mas eu acho que não é. O Brasil tá no processo de aprender com isso e de entender. Eu acho que todo esse momento vai passar, a pandemia vai passar e a cultura, Acho, tomara que ela eu sou retorne otimista. da onde ficou um pouco lá atrás, que não perca, né, o fio da meada, para que a gente possa retomar efetivamente essa diversidade que é o Brasil de cultura, de tudo, né? O Brasil é um solo fértil de cultura, de história, mistura e concatena culturas do mundo inteiro aqui nesse país. E a gente Pois é, se você precisa. pensar, pensa no momento histórico. Quer dizer, pensa ali, em 68, né? Você teve uma grande agitação. Começou em 67, depois você teve uma espécie de ressaca, né? O Nixon foi eleito nos Estados Unidos, teve uma virada conservadora nos Estados Unidos, na própria Europa você teve uma virada conservadora, menos acentuada, e no Brasil você teve o AI-5, aí você teve artista preso,
um monte de gente. Passou 2, 3 meses em Câmara, o Gil, Caetano, um monte de Mas gente foi agora a gente presidente. vai passar por isso mais Com 2 rápido. anos Agora tudo é presídio. mais rápido, Marcelo. E, Eu sei, mas eu e estou dizendo a gente vai superar mais rápido isso tudo. eu estou dizendo, mas você teve esse momento horrível ali em 69, 70, horrível. Mas já em 71 a cultura estava reagindo. Se Pois você for é. ver a produção cultural brasileira ali, 71, 72, 73, é um negócio magnífico. Magnífica a produção desse período. Tem obras-primas produzidas. Mesmo ainda durante o governo Médici, a cultura brasileira já estava reagindo com grande força e criatividade. O que eu acho que agora vai ser parecido. Vai E sim. também essa crise você supera e sai disso. Quer dizer, quantas obras vão ser criadas em cima da experiência existencial que está sendo essa quarentena, né, essa convivência com a morte, né? Porque a gente está vendo a morte de perto. É rico para a criação, para a reflexão, para Uma tudo. angústia, também a dificuldade econômica, mas também as pessoas muito próximas, eu sinto, também querendo ajudar umas às outras, preocupadas com o que é essencial. Acho que muito do que é menor, que é pequeno, é deixado de lado em nome do que é mais profundo. Marcelo, eu quero te agradecer. O papo está uma delícia, a gente ficaria aqui horas e horas ainda falando sobre tantos assuntos bons, né, para a gente que é da área de cultura poder trocar. Foi uma delícia, obrigada pela sua participação, é muito significativo ter uma pessoa que incentivou essa iniciativa como o FestLip todos os anos que teve no Ministério da Cultura, ter você aqui presente nessa 12ª edição e falando um pouco da sua trajetória e de tudo que você conhece desse nosso universo de língua portuguesa. Marcelo, obrigada, espero que em breve a gente possa se ver e um FestLip presencial em breve possa acontecer e que você possa estar aqui com a gente também de forma presencial o mais breve possível. Tá, Tânia, olha, eu agradeço a oportunidade, volto a dar os parabéns a você pela iniciativa e queria parabenizar também toda essa juventude aí que sempre participou do FestLip, todos os artistas, que né, fazem o FestLip. Portuguesa, enfim, que eles é que estão fazendo cultura, criando, né? Isso aí. Levando adiante a chama mesmo, né? E como eles não me deixaram parar, né, Marcelo? Esse ano, com a pandemia, todos os artistas ligando e passando WhatsApp, mensagem, eles é que me colocaram para frente. Se não fossem os artistas destes países, o FestLip não estaria acontecendo dessa forma. Ele está acontecendo porque foi uma união de esforços de todos eles e estamos aqui virtualmente realizando essa edição agora em junho. Obrigada a todos e vamos em frente realizando esse lindo festival.